Boa tarde a todos, espero que estejam com saúde. Hoje iniciamos mais um seminário do Caju e temos o prazer de receber Daniel Simeão. O título da palestra de Daniel Simeão é Tensas negociações, saberes locais e Estado na regulação da vida em Timor-Leste. Antes de continuarmos, eu vou falar um pouco sobre as regras do nosso debate. Eu peço que, durante a apresentação do Daniel, os participantes mantenham os seus microfones e câmeras desligados. Quando alguém for fazer uma pergunta ou uma intervenção, por favor, ligue o microfone e a câmera e depois desligue. As nossas intervenções, elas têm um máximo de 5 minutos. E eu vou avisar pelo chat, no modo privado, as pessoas quanto tempo falta para terminar a apresentação. Então, agora, eu passo a palavra para o Luiz Roberto, para ele introduzir o nosso palestrante de hoje. Luiz? Bom, boa tarde a todos. Assim como o Luiz Eduardo, também espero que todos estejam bem, sobrevivendo aí esse período de pandemia e confinamento. Bom, eu queria dizer que, como o Luiz Eduardo mencionou, para nós é uma satisfação muito grande ter o Daniel fazendo uma apresentação hoje, Daniel Simeão, e falando rapidamente sobre o Daniel, que todos conhecem. O Daniel é professor no nosso departamento de antropologia aqui na UNB desde 2009, concluiu o doutorado dele em 2005, com uma tese muito interessante, que depois se transformou em livro e tem como título As Donas da Palavra. Foi publicado em 2015. E o Daniel, desde o mestrado, ele tem uma preocupação com questões de gênero. O mestrado ele fez na Unicamp. E durante o doutorado na UNB e com a tese, ele articulou de uma maneira muito interessante questões de gênero com problemas de administração de conflito. E ele tem uma produção razoável, vários artigos publicados, capítulos de livros, tem outros livros também. Vou mencionar só um livro que ele publicou o ano passado, o ano retrasado, com a Bela, sobre o campo da antropologia no Brasil, que é um livro importante para situar qualquer pessoa que tenha interesse sobre a antropologia brasileira. A ABA já havia publicado um livro há quase 20 anos antes sobre o mesmo tema, e esse livro que o Daniel organizou com a Bela é uma continuidade desse esforço. O Daniel também tem uma singularidade, do meu ponto de vista é bastante expressivo, porque acho que são poucas pessoas, poucos colegas que reúnem a qualidade de fazer um trabalho etnográfico padrão, digamos assim, de qualidade, e também ter um talento cinematográfico. Ele fez alguns filmes sobre os temas de pesquisa dele, todos no Timor-Leste, e já foi premiado também pelos filmes. Eu acho que para nós é não só uma satisfação, mas um prêmio para nós poder ter o Daniel apresentando aqui um trabalho mais recente de pesquisa dele no Timor. Com essas palavras, então, eu devolvo a palavra para o Luiz Eduardo, para, por sua vez, passar para o Daniel. Um bom seminário para todos nós aqui. Daniel, é com você. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Eduardo. Muito obrigado para o Luiz Roberto pelas generosas palavras aí de apresentação. Boa tarde a todos. Espero que estejam lidando relativamente bem aí com essa situação de quarentena que estamos todos submetidos, né? Que nos faz aí pensar sobre a dificuldade de se reinventar, né? De se reinventar uma normalidade nesse período. É uma situação que tira a gente do eixo, né? Deixa a gente com muita dificuldade de trabalhar dentro
que a gente trabalhava, mas também para a gente valorizar outros profissionais da disciplina que, em momentos ainda mais difíceis, né, produziram grandes coisas, né, como o Marcel Moas, que foi Guerra Mundial, o próprio Lévi-Strauss, que escreve estruturas elementares do parentesco em condições bastante adversas, né, assim, refugiados nos Estados Unidos e tal. A gente tem que se inspirar aí nesses nossos ancestrais aí para tocar o bonde, né? E, bom, o que eu preparei para o nosso seminário de hoje vai ser um experimento, justamente tentando tirar proveito dessas novas tecnologias que a gente vem usando cada vez mais nesse contexto de quarentena, né? Ao invés de eu ficar aqui falando para vocês no seminário de 40 minutos, eu preparei um vídeo, também aí pondo em ação meus talentos cinematográficos, como diz o Roberto, mas não é um filme, propriamente dito, porque não tem uma narrativa fílmica. É mais, talvez, uma palestra ilustrada, que tem uma narrativa textual, mas que vai se tecendo com recursos de imagens, grafismos, fotografias e vídeos, que ajudam a entender melhor o que eu estou querendo transmitir. O tema, né, das tensas negociações, saberes locais de Estado na regulação do Timor-Leste, vai focar basicamente na tensão entre as formas locais de resolução de conflitos em Timor, que é algo sobre o que eu venho pesquisando há muito tempo, e a dificuldade que as instituições do poder público, especialmente no contexto de uma ideologia moderna, de valorização do indivíduo, da igualdade de direitos, têm de lidar com os seus mecanismos, né? Mas eu não vou me adiantar nisso aqui, agora o vídeo explica bem isso. Então, eu só queria, antes de começar a apresentação, compartilhar com vocês como é que a gente vai fazer esse experimento. Eu pensei inicialmente em fazer um compartilhamento de tela aqui e passar o vídeo, mas fica muito ruim, não há largura de banda suficiente, a imagem fica truncada e tal. Então, eu fiz o upload desse vídeo no YouTube e vou, daqui a pouquinho, compartilhar para vocês, via chat, aí no bate-papo, o link desse vídeo que está no YouTube. Então, quando eu fizer isso, a gente continua com essa sala aberta aqui, mas eu convidarei vocês a clicarem naquele link e assistirem a minha apresentação em forma de vídeo lá no YouTube. Certamente vai ser muito melhor do que ficar me vendo aqui pelo Zoom, falando só com a minha cara. É um vídeo de 37 minutos, né? É o tempo de uma apresentação. Terminado o vídeo, a gente se reencontra aqui, né? Acho que a sala fica aberta esse tempo todo. Se alguém estiver tendo uma dificuldade de largura de banda fraca e o vídeo no YouTube não estiver passando direito, pode sair da sala do Zoom e retornar após o final da visualização do vídeo, né? E aí, no final, a gente aqui reunido faz o debate, faz uma conversa sobre a apresentação. É um experimento para ver como é que isso vai funcionar. Mas antes da gente, então, ver o vídeo, queria dar alguns elementos de contexto. Essa é uma reflexão que eu já venho desenvolvendo há algum tempo, a partir de um trabalho de campo de longa duração em Timor-Leste, numa aldeia específica, em Sadila, desde pelo menos 2012, já há 8 anos, de maneira não contínua, né, mas com idas e vindas e tal. E o material fílmico que vocês vão ver é do meu último campo, feito no ano passado, durante a minha licença de pós-doutorado. É um trabalho que compartilha que é resultado de muitas contribuições e colaborações de outros colegas, né? Eu ainda acabei não colocando no vídeo as referências todas que compõem essa reflexão, porque, como eu disse, é um experimento, ainda não sei muito bem como fazer isso nessa linguagem de uma videopalestra, mas certamente eu acho que isso pode vir a ser aprimorado. Mas eu queria registrar aqui que muito do que está posto ali é tributário das reflexões
feitas no grupo de estudos processos de invenção, transposição e subversão da modernidade, coordenado pela professora Kelly Silva, nossa colega do DAM, né? E nos diálogos com outros colegas que também trabalham sobre o tema, especialmente o Alberto Fidalgo Cássio, que está aqui nos assistindo, e os estudantes que fazem parte desse grupo de estudos, né? E estudantes da graduação, do mestrado, do nosso doutorado. E claro, dialogo também com uma literatura mais consolidada sobre antropologia do direito no Brasil, em especial dos nossos colegas do INEAC, o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. E essa apresentação é sobre Timor-Leste, mas eu não espero em momento algum que vocês saiam daqui especialistas em Timor-Leste, pelo contrário. A ideia é, e como já dizia o Clifford Geertz, né, que a gente não estuda a aldeia, então não é uma apresentação sobre a minha aldeia em Timor, né? A gente estuda na aldeia. Então, uma apresentação sobre questões de justiça e cidadania, que lá em Timor estão mais candentes, mais claramente visíveis, mas que podem nos ajudar numa reflexão sobre esse tema em outras latitudes e certamente também aqui na sociedade brasileira. Então, interessa a todos que trabalhamos com temas de justiça e cidadania. Em Timor-Leste predominam formas locais de resolução de conflitos muito mal compreendidas pelo senso de justiça moderno. Num exercício de projeção etnocêntrica, agentes da modernização atribuem a elas uma capacidade mágica de curar mágoas e promover reconciliações. Não é disso que se trata. São antes uma forma de recomposição do decoro social, muito eficaz, mas complexa e cheia de antagonismos ao projeto modernizador. Nessa apresentação, exploro um dos elementos nos quais essas formas de resolução de conflitos se originam, as trocas rituais feitas nos vários eventos que marcam o ciclo de vida das aldeias timorenses. Essas obrigações rituais, chamadas de lia, permitem o desenvolvimento de habilidades negociais e fornecem a gramática na qual as formas locais de resolução de conflitos se desenvolvem. O curioso é que a presença constante desses rituais na vida local tem sido bastante criticada pelos agentes de modernização como algo antieconômico, e várias medidas por parte da administração pública têm buscado restringir sua aplicação. É dessa contradição que tratarei aqui, um poder público que busca estimular as formas locais de resolução de conflitos, mas que condena a gramática própria que lhes dá sentido. Acompanhando, ainda que de forma não contínua, o cotidiano de uma aldeia timorense há cerca de 7 anos, estou bastante familiarizado com o peso e a intensidade que as obrigações rituais representam na vida de seus habitantes. Não há um mês na vida de uma unidade familiar em que os sujeitos não tenham que mobilizar uma razoável quantia de recursos materiais e humanos naquilo que se convencionou chamar de rituais, estilos ou, em teto, lia. Eventos complexos e que se desdobram por 3 ou 4 dias, as lias são a face mais visível do que o senso comum timorense chama de cultura. São também elemento central na organização de alianças e obrigações entre os habitantes de uma aldeia e costumam demandar uma grande quantidade de dinheiro, animais, objetos rituais e força de trabalho. O volume de recursos mobilizado nas lias tem sido há anos objeto de crítica por parte dos discursos em favor do desenvolvimento nacional. Sob o argumento de que as lias drenam os poucos recursos das famílias, sua realização é apontada como um entrave para o engajamento dos timorenses com formas modernas de desenvolvimento social e econômico, nomeadamente o investimento na educação dos filhos e o investimento em atividades econômicas produtivas. Por outro lado, o Estado timorense faz amplo uso de signos associados às lia, como o tais, o belak e o caibalc, na iconografia da identidade nacional timorense, bem como mantém políticas ativas de patrimônio para a preservação e restauro das casas sagradas. Para além da dimensão estética, elementos da cosmologia e ritualística local costumam ser utilizados por lideranças comunitárias com patrocínio do Estado como forma efetiva de se alcançar a observância das leis e o cumprimento de proibições. O respeito ao que é visto como signo da cultura figura logo no 2º artigo da Constituição da República Democrática de Timor-Leste, ao afirmar que o Estado reconhece e valoriza as normas e os usos costumeiros de Timor-Leste que não contrariem a Constituição e a legislação que trata especificamente do direito costumeiro. O dilema cultura versus desenvolvimento e suas ambiguidades
possui grande profundidade histórica em Timor-Leste, enraizado que está na experiência colonial. Em sua maior parte, o domínio colonial português fez uso de estratégias de controle indireto, dependendo de complexas e frequentemente frágeis alianças com unidades políticas locais, e somente no século XIX, tendo consolidado algum grau, mesmo que irregular, de controle administrativo direto sobre o território que hoje é Timor-Leste. Alicerçada não apenas em armas, a formação de um domínio e uma estrutura administrativa estatal no território envolveu em boa medida o trabalho missionário católico e uma estratégia política de incorporação de instituições culturais locais, o que Ricardo Roque denominou de um uso parasitário de sistemas políticos e culturais para fins de administração, fazendo-se uso de formas rituais com cor local para a imposição de novas regras e proibições. Esse uso continua no Timor-Leste independente e se assenta na categoria ativa cultura. Mas, afinal, o que é isso? A categoria cultura pode ser compreendida de diversas formas e certamente não pode ser dissociada da experiência colonial. Sua introdução no vernáculo timorense está relacionada às práticas de governo do tempo português que definiam para os gentios de Timor usos e costumes associados a uma cultura. No Timor-Leste independente, discursos acerca de tradições locais continuaram a figurar como forma de gestão populacional e o uso da categoria cultura continuou operando como tecnologia de governo sobre pessoas e territórios. Mas o que exatamente meus interlocutores em Lissadila têm em mente quando falam em cultura? Na concepção corrente em Lissadila, cultura se refere a 3 dimensões fundamentais do contrato social, usualmente referidas por 3 categorias nativas. Fetusa humane designa a relação entre grupos estabelecidos pela aliança ou casamento. É uma relação dual envolvendo 2 casas, a doadora e a tomadora de mulheres, humane e fetusa. Essa dimensão da cultura aparece sempre que o que está em causa é a negociação em torno de um casamento específico, envolvendo as várias cerimônias constitutivas do Bridewell, ou Barlak, Tukodamatan Conhecimalo, Yokedalan Fofolin, Hassai Feto, Simo Fetufon, etc., assim como os rituais ligados ao nascimento de um bebê. Humane Manifon. Enquanto o fetusa humane se refere a uma relação específica entre 2 casas por meio de um casamento concreto, a relação humane-manifon designa uma gramática para um conjunto mais amplo e abstrato de relações entre as casas tomadoras, manifon, e doadoras, humane, de mulheres. São relações que podem vir de várias gerações. O casamento inaugural pode ter sido dos avós ou bisavós e são acionadas primordialmente em rituais fúnebres, liamati, como Hakoimati, Hadaraifuna e Koremetan, quando a casa do falecido deve convidar tanto seus manifon quanto seus humane. Designa, portanto, eventos que articulam 3 grupos, a casa, seus humane e seus manifon, e que têm um caráter mais público que os eventos fetusa humane. Uma lulik. Essa é a dimensão pública por excelência dos eventos da cultura. Envolve lias que dizem respeito à vida social de uma casa, a reconstrução da casa sagrada sendo seu momento mais ativo, e implica o acionamento de toda a rede de dependência da casa. Por trás dessas formas de cultura, vemos uma gramática que organiza a relação entre pessoas e grupos no cotidiano de uma aldeia, fundada na relação entre casas, ou uma lição em teto. Casas são unidades morais de pertencimento a que todos os habitantes da aldeia estão submetidos e pelas quais se dá forma a grupos de descendência agnática que incorporam membros por meio do casamento. Mais do que um clã ou linhagem, a casa se identifica pela materialidade de uma construção, a casa sagrada, uma lulik ou uma fukun, e por um ancestral comum que dá nome a ela. Como em outras regiões do Sudeste Asiático, uma casa timorense age como unidade social e política, pondo em ação não apenas uma cosmologia, marcada pela agência dos ancestrais no mundo e pelo respeito aos espíritos da terra, mas um sentido de lealdade, colaboração, antagonismo e ou subordinação entre grupos de pessoas. Pertencer a uma casa obriga a uma série de lealdades com seus irmãos e o exercício constante de prestações rituais entre grupos. A casa funciona, portanto, como totalidade orgânica que articula simbolismo e estrutura social. Essas unidades morais estabelecem relações de aliança e dependência recíproca por meio do casamento, em que a casa de origem de uma mulher assume a posição de humane em relação àquela que a tomou em casamento. Esta, por sua vez, é manefon da casa que lhe deu a esposa. A mulher é vista aqui como fonte de vida e elemento central para a reprodução geracional da casa.
Portanto, um grupo Manefon estará sempre em dívida com aquele que lhe deu condições de manter o fluxo da vida. Em Lissadila, essa lógica de lealdade para com sua casa e a inscrição do sujeito em um jogo de alianças é vital para a conduta cotidiana. Assim é que duas pessoas no suco organizam o tipo de relação que terão a partir de uma clivagem básica. São irmãos, Maualin, membros de uma mesma Lissan, ou cunhados, o Mani-Manefon. Essas são relações de natureza completamente distintas e implicam éticas relacionais próprias entre as duas pessoas. Isso é ainda mais importante no caso de um suco como Lissadila, em que historicamente houve grande mobilidade espacial interna, tendo as aldeias da montanha se dispersado a partir dos anos 1980, com a migração dos moradores para distintos locais nas planícies de Loess. As pessoas de uma casa não compartilham o pertencimento ao mesmo espaço físico, podendo estar afastadas por vários municípios. Ainda assim, a casa age como espaço social de pertencimento, e as lia são ocasião para a reunião do grupo. Não se está, portanto, a falar de uma dimensão superficial da vida, mas das linhas básicas do contrato social. Entender o que está em causa nas obrigações para com a cultura é fundamental para entender como a gente de Lissadila dá sentido às suas lealdades e aos seus conflitos. Voltemos, pois, às três dimensões da cultura em Lissadila. Embora cada uma tenha suas especificidades na forma como os atores envolvidos se relacionam entre si e com seus ancestrais, um elemento atravessa todas elas: a materialização da relação entre os grupos por meio de prestações e contraprestações. Todos os rituais mencionados acima produzem, como efeito mais ou menos central, um acerto de contas entre as casas Umani e Manefon por meio da oferta de dinheiro, animais e objetos rituais, pelos quais se renovam os contratos entre as casas, sua lealdade e suas dívidas. Ocorre que os valores a serem cobrados não estão escritos em pedra. A definição sobre quantidades depende de uma complexa negociação. É justamente a mobilização desses bens que é percebida por muitos atores como onerosa ao bem-estar das famílias. Para fim de entender a dinâmica de negociações que se dão no âmbito de uma lia, parece-me interessante tomar como objeto de análise um tipo de evento em que as três partes, a casa, seus Umani e seus Manefon, estejam ativa e diretamente presentes. Nesse sentido, busco em um ritual fúnebre a base a partir da qual podemos entender melhor essa complexa tecnologia. Ademais, rituais fúnebres são, ao menos em Lissadila, o evento mais frequente a mobilizar as habilidades de negociação na vida de uma família, visto que implicam sempre duas etapas, uma negociação feita no enterro do morto, Hakoi Mati, e outra no final do período de luto, Koremetan. Tratarei aqui especificamente desse último evento. De tempos em tempos, cabe a uma casa prestar o último ritual fúnebre a seus falecidos, caracterizado por marcar o fim do período de luto, o Koremetan, a retirada do luto. A tradição católica fixou que isso se deve dar 1 ano após o funeral. Os protestantes devem fazê-lo 40 dias após o enterro. Contudo, dado o volume de recursos mobilizados no evento, é comum que se passem anos sem que a casa o faça, deixando que se acumulem mortos para ser objeto de uma única lia. Postergar muito a realização de um Koremetan, porém, é uma aposta arriscada, pois, enquanto o ritual não é feito, os mortos não estão devidamente despachados para outro mundo e podem aborrecer-se com a demora, trazendo infortúnios e até mesmo novas mortes para casa. O sentido geral de um Koremetan é, pois, permitir que os falecidos entrem definitivamente no mundo dos ancestrais e deixem de representar um risco aos vivos. Em geral, um Koremetan envolve um conjunto de várias negociações prévias. Compete à casa do falecido organizar o evento, na qualidade de Umanain, os de casa. Isso significa, em primeiro lugar, preparar a estrutura física da lia. É preciso construir cabanas de bambu e folhas de palma para acomodar os participantes, separados espacialmente nas categorias de Umani, Manefon e Estado, as autoridades locais, e preparar as áreas de cozinha, com fogueiras separadas para Umani e Manefon. Prepara-se ainda o altar, em que a memória dos falecidos será honrada, agrupando diferentes insígnias dos mortos, consoante o falecido seja católico, protestante ou gentil. É preciso ainda providenciar o aluguel de cadeiras para a área central do evento, contratar o grupo musical que fará a festa de encerramento, providenciar os porcos que cabem aos de casa no sacrifício e os insumos básicos da despensa, lenha, arroz, óleo de soja, sal, açúcar. As despesas, nunca menores que $1.000, são divididas entre os homens adultos da casa.
cabendo mais aos casados que aos solteiros. Esse acerto entre os homens da casa é uma primeira negociação do evento, interna corporis, por assim dizer, valendo-se como argumentos para a alocação das quantidades elementos como a idade, ordem de nascimento e a condição de solteiro ou casado de cada homem. Cabe à casa do falecido formalizar o convite aos grupos que integram casas tomadores e doadoras de mulheres dos Umanaim. No caso de um Koremetan, isso deve ser feito com meses de antecedência, por meio de emissários que se dirigem à residência de cada grupo, levando a lista de obrigações que cada um terá que trazer para ser aceito na lia. Cabe aos Umani levar porcos e panos, e aos Manefon gado, cabritos, medalhões e bebida. A lista traz ainda parte do dinheiro que deverá ser mobilizado durante o evento. A cada animal, por exemplo, corresponde uma quantia de dinheiro que o acompanha, a corda com a qual o animal é amarrado. É comum que as quantidades da lista sejam objeto de crítica pelo grupo que a recebe, que informará ao emissário o que e por que está contestando na lista. O emissário deve reportar a contestação aos Umanaim, que apresentarão nova lista, repetindo-se o procedimento até que as quantidades estejam acertadas. Essa negociação, como veremos, é apenas a primeira de muitas. O primeiro dia da lia é reservado à entrada ritual dos grupos de Manefon e Umani, nessa ordem. Logo cedo começam a chegar os grupos de Manefon, trazendo o que lhes compete. Por vezes, há grupos que vêm de outras regiões do país, o que implica longos e custosos deslocamentos com aluguel de caminhões. Enquanto se espera a chegada de todos, emissários dos Umanaim vão conferindo o que cada grupo trouxe, animais e bebida. Utiliza-se para isso um caderno de anotações que funciona como um livro-caixa, no qual estão consolidados os valores previamente solicitados de cada casa. Caso o grupo não apresente tudo o que foi acertado, isso será considerado uma ofensa aos Umanaim e ensejará a discussão de uma multa no momento oportuno. Enquanto os grupos vão chegando, costuma-se inaugurar o evento com a acolhida formal das autoridades locais, chefe de suco, chefe de aldeia, o lianaim do suco, o oficial de polícia de suco, são acomodados em uma barraca própria, onde o representante da casa dos falecidos lhes recebe com areca, betel e tabaco. A essa barraca se chama lugar do Estado, marcando a percepção local acerca das lideranças comunitárias como agentes da estrutura administrativa formal. Acomodadas as autoridades, pode-se receber os Manefon. Na medida em que um grupo Manefon tem seus itens conferidos, ele pode entrar no evento. À frente, jovens meninas trazem uma bandeja de flores. Ao lado, os jovens homens trazem os cabritos, o gado e as caixas de bebida, tudo rapidamente passado às mãos dos jovens da casa do falecido. Cada boi ou búfalo é consagrado com uma concha de água por uma idosa dos Umanaim. Com as mulheres à frente, o grupo se dirige ao altar montado em honra aos falecidos, chorando copiosamente. Depois de alguns minutos em que se prestam respeito aos mortos, o grupo é conduzido à cabana de descanso dos Manefon, onde terá um estrado de bambu, um hadak, identificado para si. Depois que todas as casas Manefon estão instaladas em seus hadak, cabe a um porta-voz dos Umanaim fazer a acolhida oficial dos convidados. Ele se dirige à cabana dos Manefon, acompanhado de um grupo de mulheres que portam cestas com tabaco, noz de areca e folhas de betel. Cabe ao porta-voz fazer a saudação ritual às casas presentes, ao que é respondido também seguido uma poética padrão pela saudação do porta-voz da casa inaugural dos Manefon, a casa que primeiro tomou mulheres dos Umanaim, ou seja, aquela a quem se atribui a primeira aliança do grupo. É comum que representantes de outras casas também saúdem o anfitrião. O uso da fórmula poética é imprescindível, e por meio dela pode-se inclusive fazer queixas, reclamar da demora em ser recebido ou de algum pormenor ritual não observado na recepção, que serão reconhecidas pelo anfitrião também de forma poética. Saber queixar-se adequadamente é uma habilidade importante para as negociações que logo começarão. É a oportunidade para marcar uma posição que poderá, em breve, ser acionada como reivindicação de multa ou compensação. Ao final do primeiro dia, é vez dos Umani serem recebidos de forma semelhante. Os grupos entram um por vez, após se ter conferido os porcos e os tais, prestam homenagem aos mortos e são conduzidos à cabana dos Umani. Após todos instalados, repete-se o Lakosali, a saudação ritual, desta vez às casas que deram mulheres aos Umanaim, acompanhada de tabaco, areca e betel. A primeira noite do evento é usualmente dedicada às negociações com os Manefon. Os homens da casa do falecido permanecem em um espaço mais recluso, próximo ao altar dos mortos, recebendo um por um os grupos de Umani.
Esses devem fazer a entrega dos medalhões e do dinheiro. Em geral, o representante da casa Manefon entra acompanhado de uma senhora mais velha que trará o dinheiro e os medalhões em sua bolsa. Sentam-se em frente ao grupo de Umanai e ouvem o que lhes é pedido. Entregam parte do que lhe foi solicitado, raramente entregam tudo. Os homens da casa vão reclamar, argumentando que é preciso mais. É preciso justificar a demanda com argumentos publicamente aceitáveis. Em geral, vale-se para tanto de fatores como a antiguidade da aliança, o número de filhos produzidos por ela, prestações matrimoniais ainda em aberto e, talvez o mais importante em alguns contextos, a dignidade da casa, sendo o valor social de uma casa elemento importante na definição do montante arrecadado. Cabe aqui uma observação sobre a categoria dignidade. Por dignidade, aqui devemos entender não a categoria que no Ocidente veio ocupar o lugar de honra na passagem do Ancien Régime para a modernidade, mas sim o sentido nativo abundantemente usado em Timor-Leste e que está marcado pelas características próprias da honra. Ter dignidade em Timor-Leste é ter sinais de distinção e ser tratado de acordo com a posição de pessoa que se conquistou. No contexto de uma lia, a dignidade da casa implica não só sua posição estrutural em relação às demais, uma casa antiga, fundadora do sulco, casa Liurai, ou com muitas alianças dentro do sulco e para além delas, mas o valor acumulado por seus integrantes, como acesso a posições prestigiadas no Estado, bons empregos, etc. Voltando à cena das negociações, o Manefon irá aos poucos cedendo ao que foi pedido. A senhora retira mais algum dinheiro ou mais um medalhão da bolsa e passa ao homem que entregará aos Umanai. Se for um bom negociador, o Manefon pode contrapor a demanda com argumentos válidos, como valores previamente pagos, acertos anteriormente feitos, etc. E é aqui também que as queixas podem ser úteis. A depender da habilidade do negociador, pode-se demandar compensação por uma ofensa prévia, o que gerará crédito em favor da casa Manefon. Tudo isso é negociado sem pressa, em um processo que pode facilmente tomar até 1 hora de conversa por grupo de Manefon. Em um quaremé tão grande, tem-se uma média de 10 de Manefon, o que significa que essa etapa pode facilmente se estender ao longo de toda uma noite. No dia seguinte, encerrada a arrecadação das prestações devidas pelos Manefon, a casa do falecido deve selar o processo com um sacrifício ritual. O próximo passo será o pagamento devido aos Umani. Para tanto, repete-se a movimentação da noite anterior, em que os homens da casa recebem, em seu lugar recluso, cada grupo para acertar as prestações devidas, um de cada vez, a começar pela casa que há mais tempo inaugurou as trocas matrimoniais. Dessa vez, contudo, os sinais estão invertidos. Os homens da casa são Manefon de seus Umani e devem entregar aos convidados aquilo que lhes for cobrado. Esse é, por certo, o momento mais delicado do evento, ao menos da perspectiva da casa do falecido. Isso porque os Umanai ainda não têm certeza do que lhes será cobrado por cada grupo de Umani, e o total de recursos arrecadados dos Manefon já está concluso. É preciso ter muita habilidade negocial para não terminar o processo soterrado em dívidas. Embora não costume haver uma lista no caso das obrigações devidas pelos Umanai aos seus Umani, uma prévia dos valores e bens já terá sido feita por ocasião do convite. Com base nela, o porta-voz dos homens da casa vai oferecendo ao grupo de Umani medalhões e dinheiro. A quantia é posta em uma cesta e empurrada em direção aos Umani. E esses não vão aceitá-la de pronto. Vão argumentar que as mulheres dadas à casa permitiram o nascimento de tantos ou quantos filhos, que a casa já deu vários casamentos, que há prestações matrimoniais ainda inconclusas, etc. Contra-argumentos serão trazidos e, lentamente, acrescenta-se mais algo à cesta. Em geral, acrescentam-se medalhões, mais do que dinheiro, conforme o estoque arrecadado durante as negociações com os Manefon. Além da cesta, negocia-se a quantidade de gado que o grupo vai receber a partir do rebanho trazido pelos Manefon. A quantidade é negociada com argumentos da mesma natureza que os medalhões e o dinheiro. O gado em si será entregue mais tarde, e o tamanho dos animais dependerá da qualidade e do tamanho dos porcos que cada grupo de Umani trouxe ao evento. Como os homens da casa trabalham com um estoque limitado de dinheiro e animais, saber negociar o que e quanto ceder aos Umani é fundamental. É preciso ter em mente o total de grupos Umani que serão atendidos, e não é incomum que o primeiro grupo, por ser a casa inaugural da relação e já ter
provido à casa do falecido com muitas mulheres, comece pedindo valores que chegam próximos ao total arrecadado. Ceder tudo aqui significa endividar-se com os demais grupos. A delicadeza das negociações se assenta principalmente na assimetria das partes que negociam. Um humane tem, pela natureza da relação, uma posição de precedência. Isso significa que há expectativa de deferência de um manefon para com seu humane. Recusar-se obstinadamente a fechar o acordo pedido pelos humani pode ser facilmente tomado como ofensa à sua dignidade, podendo resultar em uma situação na qual o grupo de humani profundamente ofendido se retire do ritual, inviabilizando-o. Nesse caso, é preciso mandar emissários à casa dos humani para negociar o pagamento de uma multa, de modo que a lia possa continuar. Isso não significa que os humani possam abusar de suas prerrogativas, o que pode se virar a favor dos homens da casa. Um negociador habilidoso joga com tudo isso. Daí a importância da escolha de quem estará à frente das negociações, o porta-voz ou lianain. Não é incomum que os homens da casa contratem alguém de fora do grupo para conduzir as conversas, caso não tenham entre si um bom negociador. Depois de uma conversa que pode tanto levar 10 minutos quanto uma manhã inteira, os humani finalmente aceitam o que lhes foi oferecido e somente aí põem as mãos na cesta com o dinheiro e medalhões. Tomar a cesta para si sela o final das negociações, abrindo espaço para que outro grupo humani possa entrar no recinto e tudo recomeçar. Com as negociações encerradas, a liturgia prossegue. No terceiro e usualmente último dia de um Koremetan, mais animais são sacrificados e cestas são preparadas com a carne sacrificial, areca e betel. As cestas, aguardente e os panos e insígnias que permaneceram no altar são então levados solenemente ao túmulo dos falecidos, o que pode significar uma caminhada de 2 horas montanha acima. No caso de um morto cristão, procede-se a uma oração e a queima dos panos pretos, que encerram o período de luto. No caso de mortos gentios, não batizados, enterrados em túmulos separados, o ritual envolve orações próprias e a oferta da carne sacrificial aos ancestrais. Na volta é preciso lavar as mãos para encerrar o calor que uma liamate evoca. Só então a separação entre humani e manifon se atenua e a lia se converte em uma festa de confraternização. A casa do falecido prepara um longo buffet sobre a mesa, tendo na cabeceira bolo, cerveja e espumante em uma etapa do evento claramente emulada a partir das celebrações urbanas de aniversário e casamento. Essa etapa é aberta com discursos oficiais das autoridades locais presentes. Pela voz do chefe de suco e do oficial da polícia de suco, o Estado se pronuncia, em geral reforçando a importância de todos os presentes se comportarem bem, em especial para evitar tumultos entre os muitos jovens ali presentes. A festa se encerra com um baile que pode ter música mecânica ou, em festas maiores, música ao vivo até o amanhecer. A casa dos falecidos, que sediou o evento, tem a obrigação de manter acesa a chama que lhes liga com o mundo sagrado, mas não pode negligenciar as tarefas de gerir com habilidade uma enorme logística de recursos mundanos. Afinal, aqui os mortos se prestam a um acerto de contas entre vivos que mobiliza memórias, dívidas e promessas fundamentais ao futuro. Acomodar a lógica por trás da cultura com elementos do universo de valores do individualismo moderno parece tarefa complicada. Muitos dos elementos valorizados na lia estimulam práticas pouco afeitas ao que se espera de um cidadão. Bom exemplo disso é o grande número de filhos de um casal timorense. A taxa de natalidade se mantém estável em torno de 7 filhos por mulher desde a independência. Pouco recomendável à luz de um cálculo econômico moderno, uma grande progenie é elemento que conta a favor de demandas de prestações maiores por parte dos humani. Afinal, o valor da mulher dada em casamento por aquela casa se mostra maior na medida em que resultou em mais geração, como dizem meus interlocutores. De certa forma, a ideia de trabalho produtivo e ganho, nesse contexto, cobre uma dimensão modernamente confinada ao trabalho reprodutivo. Ocorre que é pela concepção moderna do que seja economicamente rentável que os habitantes de Lissadila são cobrados, inclusive por si mesmos, a mostrar seu desenvolvimento. Outro ponto de tensão gira em torno dos arranjos matrimoniais. Fica claro na observação do Koremetan a importância de uma gestão estratégica dos casamentos para uma casa. Afinal, é preciso equilibrar o número de humani e manefon na lia. Uma casa com muitos humani e poucos manefon resultará em prejuízo certo para a casa do falecido,
que não conseguirá arrecadar junto aos seus tomadores de mulheres tudo o que precisa entregar aos seus doadores. Se os jovens da casa começam a casar com muitas mulheres de fora do universo previamente estabelecido de relações humane-manifon, isso implicará um aumento no número de casas humane que terão que ser contempladas em um evento desse tipo. Caso não se compense isso com o aumento de casamentos de mulheres da casa com novas casas manefon, os humanain certamente passarão por dificuldades. Esse é um cálculo difícil de se legitimar publicamente à luz da ideologia individualista, em especial dos direitos das mulheres, e pode levar a situações de interdição de relacionamentos amorosos que terminem mesmo em tragédias, como o suicídio de uma jovem de Lissadila em 2013, retratado por mim em um documentário etnográfico. Não é de espantar, pois, que os agentes da administração estatal em Timor-Leste busquem formas de controlar e ou minimizar o exercício desses conjuntos de valores avesso ao ideário moderno. No município de Ermera, vizinho de Lissadila, por exemplo, um conjunto de atores institucionais, lideranças comunitárias, administração pública, Igreja Católica e ONGs, houve por bem, em 2012, instituir uma proibição das LIA por um período de 5 anos, por meio de um tarabando. Aparentemente, isso trouxe bons resultados econômicos ao município, embora seus vizinhos de Lissadila constantemente se queixassem para mim da queda no volume de venda de animais. Isso porque muita gente de Ermera costumava atravessar o rio Lóis para buscar animais em Lissadila para fins rituais, o que deixou de ocorrer nos 5 anos da proibição. Na mesma linha, mas de forma menos articulada, em 2017, a administração municipal de Liquiçá, de que Lissadila faz parte, enviou uma circular a todos os sucos do município, estipulando o pagamento de uma taxa para a Coremetan que envolvesse mais de 40 agregados familiares. Desde então, com maior ou menor eficácia, se tem feito pagar caro por cada evento. Os humanain devem recolher $200 ao município, 100 ao posto administrativo, 100 ao suco e 50 à polícia de suco, o que implica uma despesa adicional de $450 americanos ao evento. A razão para a taxa, contudo, era menos fortalecer os cofres do município do que desestimular as casas de realizar os eventos, o que evidentemente não tem funcionado, uma vez que a negligência para com a cultura pode trazer infortúnios e morte. Em 2019, a administração iniciou outra abordagem. Após uma primeira circular em que simplesmente se suspendiam os Coremetan do município, deu início a um conjunto de consultas junto aos postos administrativos, com participação dos chefes de suco, para elaborar diretrizes que controlem e reduzam a quantidade de bens envolvidos nas trocas. Esse processo ainda está em curso e não sabemos no que resultará. É o exercício da lógica negocial nas LIA que torna possível uma dimensão de governança cada vez mais cara ao Estado timorense, as formas locais de resolução de conflitos. Em outro texto, tive a ocasião de explorar o papel das trocas materiais na reparação de danos e reconstrução do decoro na aldeia. Ao arbitrar um conflito, os lianain do suco levam em conta o tipo de relação entre as partes, Ma'alem ou humane-manifon. A reparação do dano se dá, ao lado de sanções subsidiárias, pelo restabelecimento público dessa relação na forma de multas, que seguem o idioma do parentesco e a gramática das trocas entre casas. Ao fornecer tanto o treino nas habilidades negociais quanto a linguagem na qual reparações são negociadas, as LIAs são parte indissociável dessa tecnologia de resolução de conflitos. Parece-me, pois, complicado que o Estado timorense patrocine mecanismos locais de justiça, ao mesmo tempo em que busque purificá-los de elementos constitutivos de sua origem. De toda forma, o argumento de que as LIAs são antieconômicas parece ser bastante eficaz na promoção de estratégias de controle e purificação da cultura. A estigmatização das LIA como fonte de pobreza em um contexto em que o dinheiro não entra na aldeia desonera o Estado de parte de suas responsabilidades no problema do desenvolvimento local em Timor-Leste. Ao mesmo tempo, parece obscurecer o potencial das LIA para projetos de desenvolvimento alternativos ao padrão hegemônico de uma economia de mercado. Nesse sentido, podemos ver esse tipo de discurso como manifestação comum na disseminação local de uma ideologia desenvolvimentista, marcadamente neoliberal. Ao mesmo tempo, o Estado leste-timorense não deixa de manter um discurso favorável ao reconhecimento dos valores e práticas culturais, desde que disciplinadas por ele.
Nesse sentido, estamos diante de um bom exemplo do que vem sendo chamado de relação parasitária do Estado para com a cultura. Utilizam-se elementos da cultura para fins de gestão típicas de Estado, como o recurso às lideranças comunitárias, que desonera a administração civil, a valorização das formas locais de resolução de conflitos, que desonera os tribunais, ou a promoção de cerimônias de tarabando para assegurar a observância de leis e proibições. Contudo, quando se trata de referir-se ao mecanismo subjacente a essas manifestações, as LIA e a habilidade negocial entre as casas, o Estado encontra forma de torná-las ainda mais onerosas à população local, como a cobrança de taxas, na esperança de que isso desestimule a lealdade à cultura. A etnografia aqui adensa um campo de discussão teórica fundamental sobre os valores implícitos nas ideologias desenvolvimentistas e seus impactos sobre formas de vida local. O tema nos convida a uma crítica que não posso aqui mais do que esboçar. No caso da representação negativa das LIA para o desenvolvimento, é forçoso reconhecer que vários fatores, como a baixa capacidade gerencial do Estado e as disputas internas entre lideranças políticas, têm efeitos muito mais deletérios para a qualidade de vida nas aldeias. A pouca interiorização de investimentos, a péssima condição das estradas rurais, a eletrificação precária do país, entre outros fatores, fazem com que pouco ou quase nenhum dinheiro seja gerado na aldeia em razão de atividades economicamente produtivas. O pouco dinheiro que circula ainda vem de programas assistenciais do governo, pequenos comércios locais e da venda em pequenas quantidades de frutas e animais para os municípios vizinhos e para o mercado de Taibesse e Indile. Por outro lado, da perspectiva de meus interlocutores, é significativo que se veja o Estado como patrão a quem se deve respeito e obediência. Disse que o timorense tem 3 patrões: a cultura, a igreja e o Estado. Respeito, termo muito utilizado em Timor-Leste, associa-se à dignidade, como índice de uma sociabilidade hierárquica. E o Estado, como patrão, no mesmo tipo de relação de solidariedade vertical que orienta a cultura e a igreja, passa a ser visto a partir de uma ética de obediência, mais do que de responsabilidade e engajamento ativo em uma comunidade política. Isso sugere que a relação dos aldeãos com aquilo que é localmente percebido como Estado está distante do sentido moderno de respeito a uma igualdade básica entre cidadãos e a universalidade de direitos. Ao colocar Estado, Igreja e cultura em um mesmo plano ético-normativo, meus interlocutores curiosamente evidenciam a pouca penetração de um sentido moderno de cidadania. Da perspectiva dos moradores da aldeia, podemos dizer, portanto, que é a cultura quem dá as cartas para a própria significação da relação de vinculação política dos aldeãos com o Estado. Talvez, mais do que se preocupar com o peso econômico da cultura, o Estado e seus agentes, e mesmo nós pesquisadores, pudessem dar mais atenção ao modelo de política que a cultura projeta para orientar a relação dos timorenses com suas modernas instituições de governança. Isso está, por certo, entranhado no próprio corpo social que dá vida ao Estado, funcionários zelosos de sua dignidade e de suas insígnias, ávidos por assumirem a posição de patrão que deles se espera. Bom, antes da gente começar as perguntas, né, eu queria primeiro parabenizar o Daniel. Eu achei o vídeo excelente. Eu acho que aprendi bastante. E acho que se um dia você resolver deixar de ser antropólogo, você tem uma bela carreira como documentarista. E eu quero aproveitar aqui, já que eu estou fazendo a administração do evento, fazer 2 perguntas. A primeira é a seguinte: tomadores de mulheres podem ser doadores de mulheres para a mesma casa? Eu fiquei com essa curiosidade. Não podem. Okay. E segundo é o seguinte: qual é essa questão do suicídio que você colocou lá no final? Me pareceu bem chocante. Ela é uma influência da ideologia moderna, ou seja, essas pessoas, esses jovens estão recusando-se a casar com seus parceiros preferenciais
não sei como é que a gente poderia chamar. E a minha pergunta é, haveria outras áreas dentro das que afetem os jovens, no qual você tem uma crescente influência da ideologia individualista? Bom, essas são as minhas perguntas. Então, agora eu passo a palavra para o Eni, que está inscrito aqui na nossa lista. Eu peço que o Eni ligue o microfone. Isso. Obrigado, Eni. Bom, vocês me escutam? Tranquilo? Legal. Bom, queria então começar também parabenizando o Daniel. Acho que você estava se perguntando, né, no início sobre que era um experimento, né? E você se saiu muito bem do experimento. Parabéns. Eu acho que ficou uma apresentação, a combinação, né, de imagem, de legenda, de texto e de voz em off de narrador combinou muito bem. E queria já te antecipar, se você pudesse, não necessariamente publicizar, mas deixar esse link lá para a gente eventualmente utilizar didaticamente, né, em disciplinas. Eu tenho a previsão de, em algum momento, ministrar a disciplina de Antropologia do Desenvolvimento, e eu acho que as questões que você traz na apresentação são muito interessantes. Mas eu tenho uma pergunta muito específica, que é também uma curiosidade etnográfica, que está mais relacionada à parte final, né, digamos assim, da apresentação, relativa à presença e atuação do Estado. Eu queria saber se, no caso em questão, no Timor, digamos assim, os servidores da administração pública, né, do aparato estatal, seja da polícia, seja dos órgãos, né, que atuam ali localmente e que, de certa maneira, se eu entendi corretamente, são emissários desse tipo de racionalidade, eles são recrutados aonde? Eles são de extração social local também? Eles pertencem a casas? Esses compromissos, né, são atravessados? Eu te pergunto isso porque, numa situação completamente diferente, né, de trabalho, muitas vezes a gente está numa situação de etnografar a atuação do Estado, e muitas vezes esses servidores do Estado são recrutados localmente, fazem parte das malhas e das redes, né, e dos tecidos sociais locais, dominam as duas gramáticas, às vezes operam como brokers e tal. Acho que você está entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, se verifica isso nessa situação também, o que complexifica também sobremaneira o quadro, né? Porque você não tem um representante de uma racionalidade que foi totalmente socializado nessa racionalidade, mas que entende também essa lógica. Eu acho que isso traz elementos interessantes para a equação. Era isso. Vou te... Agora é o Luiz Roberto. Depois do Luiz Roberto, a gente encerra a primeira rodada. O Daniel responde e a gente já abre a segunda rodada para inscrições. Luiz. Bom, né, Daniel, para poupar tempo, eu quero começar dizendo só que eu concordo inteiramente com os elogios feitos anteriormente pelos colegas que me antecederam, e eu, se pudesse, os faria em dobro, mas fico por aqui nos elogios. Eu tenho duas questões. Uma é fácil de fazer, a outra talvez demande mais elaboração, mas eu vou procurar também ser rápido. A primeira, fácil de fazer, e provavelmente, e talvez difícil de responder, é se há situações em que conflitos gerados no âmbito desses rituais tradicionais, como esse, né, do Coremetã, se há circunstâncias em que esses conflitos não se resolvem, não ganham um desfecho considerado adequado no local tradicional, se isso é levado para instituições do Estado. Se isso acontecer, quais seriam as implicações que você vê nisso? Bom, a segunda questão, que mereceria maior elaboração, mas eu vou procurar ser bem rápido aqui, se refere à relação entre dignidade, igualdade e tratamento adequado. Não dá para eu elaborar muito aqui, mas nas minhas pesquisas em contextos ocidentais, a dignidade tem sido um referencial interessante
para nós procurarmos entender diferentes concepções de igualdade em diferentes situações ocidentais. O gancho que eu queria pegar para situar no contexto da sua discussão sobre dignidade, que me pareceu bastante interessante, seria em que medida a falta de atenção, a eventual falta de atenção à dignidade do interlocutor é interpretado como uma ofensa, como uma agressão. Enfim, que, para concluir, no contexto de sociedades ocidentais, onde a ideia de cidadania e de igualdade cidadã é muito forte, por mais que haja uma variação grande de como cada um concebe isso, em geral, as partes se sentem ofendidas ou desrespeitadas ou inapropriadamente tratadas quando o modo de se dirigir a elas implica, digamos assim, a colocação do interlocutor numa situação de inferioridade. A minha questão seria como questões desse tipo fariam algum sentido no contexto do Timor, pensando nas lógicas tradicionais e do Estado, e se seria interessante falar sobre isso. Eu vou ficar por aqui, num outro momento a gente pode conversar em mais detalhe sobre essas questões, e obrigado pela excelente apresentação, também aprendi muito. Daniel, você. Tá bom, eu agradeço aí os elogios, fico muito feliz. Isso, de fato, foi um primeiro experimento, e, como eu disse no começo, isso não é um filme, nem se propõe a ser um filme, né? É um seminário, uma narrativa textual. Eu estou lendo um texto, esse texto foi adaptado de um original que eu enviei para publicação na revista Cadernos e Cadernos do SES em Portugal, é um dossiê que está sendo organizado sobre Timor-Leste, deve sair agora no segundo semestre, mas eu achei que era interessante experimentar com essa dimensão visual, produzindo uma interação entre texto e imagem, e ver o que acontecia. Mas a lógica é uma lógica textual mais do que uma ferramenta didática. Eu pretendo trabalhar nisso, especialmente essa questão de como enfrentar as referências. Como é um artigo, está cheio de referências, né? E com certeza eu não tirei isso do nada. Muito da análise ali, como eu disse no começo, é tributária, da interlocução com outros colegas que estão devidamente referidos no texto que vai ser publicado, mas eu preciso encontrar um jeito de compor isso nessa narrativa e fazer as devidas acreditações, e isso feito, junto com outros ajustes que eu acho que ainda podem ser feitos da parte de narrativa imagética, eu pretendo, sim, disponibilizar publicamente no YouTube, e deixar isso, talvez até dentro de uma plataforma mais institucional do próprio IRIS e tal, né, como ferramenta para uso didático. Eu acho que é algo que a gente tem que... O Covid nos levou a... Já vínhamos trabalhando nisso, né? Há alguns anos aí no DAN, e você, inclusive, foi um dos pioneiros aí em chamar a atenção do departamento para o uso da importância da linguagem audiovisual, né? Mas acho que agora, com o Covid, isso vai se tornar ainda mais presente nas nossas vidas. Bom, quanto às questões concretas, de fato, Luiz Eduardo, não é possível que uma casa tomadora de mulheres dê mulheres a casa a qual ela toma mulheres. Isso seria um curto-circuito, né? Nesse processo de troca generalizada que ocorre ali. Isso não pode acontecer. Mas há soluções, quando há, por exemplo, um namoro entre dois jovens que estaria nesse interdito
é possível que um deles deixe a sua casa e mude para outra casa. Né? Quer dizer, as pessoas não são escravas da regra, né? Do modelo. Esse é o modelo, mas na vida cotidiana acha-se solução para tudo. Então, é possível que um dos jovens seja adotado pela casa que deveria dar o casamento preferencial e pronto, está tudo resolvido, as coisas ocorrem dentro das regras. Mas, na vida real também, entram outros fatores, como animosidades pessoais, e, de repente, o pai da noiva não gosta daquele rapaz porque a família daquele rapaz apoiou a Indonésia no tempo da ocupação indonésia, então não concorda com aquilo, né? Então, eu não estou aqui apresentando uma leitura puramente estruturalista dessa relação humana-manifesta. Eu sei que a vida real traz uma série de elementos de história aí que tem que ser ponderados nas decisões que as pessoas tomam e mesmo na maneira como elas significam o próprio modelo que está lá adotado, né? E isso, com relação ao suicídio, né? O que eu procurei explorar numa ocasião, no texto anterior, é a ideia de que você tem nesses contextos, pelo menos no contexto de Lissadila, uma formação, uma formação incipiente da ideologia individualista, que o amor romântico está ali presente. Esses jovens todos ouvem música, inclusive música sertaneja brasileira, adoram Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó, aquelas músicas de dor de cotovelo, de amores e tal, não necessariamente entendem a letra, porque poucos ali falam português, mas há versões indonésias disso e eles entendem bem. Então, a ideia de amor romântico é gramatical para eles, está ali presente, mas não é suficientemente consolidada a ponto de criar uma solidariedade dos grupos sociais em relação a esse sentimento. Então, o que acontece é que, de fato, na hora do vamos ver, valem as estratégias matrimoniais das casas, e não, às vezes não necessariamente das casas, mas daquela unidade familiar, a mãe que quer, nesse caso que eu estou me referindo, que está no documentário Paz Rodado, né? A mãe do rapaz que não queria o casamento queria que o rapaz casasse com uma menina de fora da aldeia para ampliar a rede de relações humano-manefon da casa dela, da casa, na verdade, da casa do marido dela. E, então, os fatores, a realidade local é uma realidade compósita. Não estamos falando de uma sociedade de casas, ponto. Estamos falando de um Estado nacional, de uma vida da aldeia que é integrante e participa ativamente de um Estado nacional, exposta à ideologia individualista por várias formas e várias frentes, né? Mas essa penetração é, em certa medida, ainda incipiente. Então, há relatos, não são muitos os casos de suicídio, de fato, mas há relatos, inclusive, do tempo português, de jovens que se matam, em geral, as meninas, né, por amor, e amores impossíveis, né, os Romeus e Julietas aí do Timor-Leste. E eu acho que esse é um processo, enfim, não é, que não é isolado, né? Romeu e Julieta está aí, um processo que vem com essa ruptura entre uma sociabilidade marcada mais pela regulação hierárquica de relações entre casas para aquela em que os indivíduos são o ponto de referência, né? E agora os jovens sofrem bastante com a imposição dessas regulações, também porque eles têm que mobilizar muitos recursos para o casamento, né, para a riqueza da noiva. Costumam fazer vaquinhas para isso, não só mobilizar suas redes de parentesco, mas outros grupos que operam como grupos de lealdade na aldeia, como grupos de artes marciais, e reclamam muito dessas obrigações, do peso da cultura, né? Se diz que a cultura é pesada, toda no teto, né? Mas que é difícil mudar e, ao mesmo tempo, esses meus jovens, os meus colegas, os meus interlocutores jovens de Lissadila, acreditam nela, vivem ela, né? E sabem que se você não cumprir aquilo, você adoece mesmo, e a sua vida vai tudo para trás, né?
mas eles gostariam de ver mudanças nisso. E a questão é que mudanças podem ser operadas aí para que isso seja menos pesado. Porque quando você tinha apenas essas obrigações, dava para tocar. Mas hoje você tem uma situação em que você tem 3 patrões, né? A cultura não é o único. Você tem que obedecer à igreja e ao Estado, e as obrigações com o Estado, e arranjar emprego, e ir para a escola. Né? Então, acaba sendo, de fato, um conjunto bastante oneroso de demandas de diferentes patrões, com diferentes princípios, e é difícil servir a eles todos. Então, essas tensões estão sempre presentes, e o suicídio é, talvez, os momentos em que ela aparece de maneira mais aguda, né? E não são frequentes. Tipo aqui, né? Não quero passar essa ideia de que isso está acontecendo epidemicamente, não é isso. E, com relação à questão dos servidores do Estado, não é muito interessante isso que você põe, porque, de fato, não é correto, eu matizo isso mais no texto do que fiz no vídeo, e eu e Kelly temos um texto que está em fase de análise para publicação, e que a gente está justamente matizando essa oposição. Não se trata de fazer uma oposição entre a vida local e o Estado, né? Porque os agentes públicos, todos eles são membros de uma casa também, são timorenses, sabem da importância disso, participam das lias, né? Ali no vídeo tem um momento quando eu falo da dignidade, né? Em que eu ponho ali como ícone da ideia de dignidade um vice-ministro, né? que era da casa, de uma das casas doadoras de mulheres da casa do falecido, que foi ao evento, carro oficial. Né? Então, eles também estão enredados nessa rede, conhecem muito bem a sua gramática, mas se envolvem nela em diferentes níveis. Né? Quer dizer, a elite timorense é múltipla também. Né? Então, você há ali setores da elite que estão já mais desenredados desse universo da cultura com K, outros que ainda estão mais enredados, ainda não estão mais enredados, né? E nos vários níveis de baixo escalão, então, há também variações. Eu termino a minha reflexão propondo mesmo uma agenda. Eu acho que isso é o que tem que ser pesquisado, e ver como é que os servidores públicos vivenciam essa situação de broker, de duplo vínculo, né, entre esses dois mundos, porque o projeto de modernidade, o projeto de desenvolvimento, ele se enraiza a partir de múltiplas mediações, e esses atores são fundamentais nessas mediações. A gente precisa de mais dados sobre isso. Nós temos muito pouca pesquisa sobre como é que esses atores, agentes do Estado, nós não temos um levantamento claro de quantos deles já vinham da administração indonésia, por exemplo. Tinha uma outra política de Estado ali em Timor. O Estado não começou em Timor em 2002 com a restauração da independência. Você teve 24 anos de ocupação indonésia com o Estado lá presente, mas era outro Estado, um Estado ocupante, né? Com uma presença muito maior de funcionários públicos vindos de outras ilhas do arquipélago indonésio, né? Principalmente de Java, mas muitos eram timorenses dali, que também atuavam. Então, tem um campo de estudo aí a ser feito, que eu acho que é fundamental para uma antropologia da política em Timor-Leste, e entender como que esses processos de modernização se dão ali nessas mediações desses atores. A minha experiência pessoal, como um estrangeiro que tinha que lidar com burocracia estatal em Timor, né, para vistos, extensões, autorizações e tal, traz muitas dicas de que isso é uma mina de ouro, né, para a gente entender o que se passa lá. No nível da administração, de fato, do dia a dia desse Estado. Por isso que eu ponho o Estado ali sempre entre aspas. Você tem uma administração pública, mas você tem o que as pessoas na aldeia chamam de Estado, que não é necessariamente a administração pública. E isso que eu e Kelly exploramos nesse texto que eu mencionei.
por exemplo, o chefe de SUC, o chefe de aldeia, da perspectiva legal, não são membros da administração pública, eles são vistos como lideranças comunitárias, representantes do povo. O SUCO é uma associação civil, não é parte da administração estatal. Mas, da perspectiva dos moradores da aldeia, eles são representantes do Estado, eles recebem subsídio do Estado, né? O Estado lhes paga mensalmente, o Estado lhes dá transporte, uma moto para o chefe de SUCO, né? Enfim, então, tudo isso é um campo de muitas contradições que ali merecem, de fato, ainda muita análise. A gente tem pouca informação sistematizada sobre isso. Mas eu acho que, de fato, a gente não ganha se a gente criar uma oposição completa entre a cultura como algo reificado, um saber local que existe, ponto, versus um projeto que vem de fora. Há mediações bastante complexas acontecendo. A questão é que a gente tem pouca pesquisa empírica, né, sobre esse universo de mediações. E essa aí é uma agenda para ser enfrentada aí para frente, né? Com relação à questão que o Luiz coloca, se há circunstâncias em que o desfecho não é considerado adequado no local e vai à esfera judicial estatal, sim, há alguns, né? E é por isso que isso é um problema para o Estado, né? E é por isso que ele vem tentando, nos últimos anos, disciplinar e regular essas formas locais de resolução de conflitos, para que, quando o caso saia dali e vá para o Estado, haja menos conflito entre as sensibilidades jurídicas operantes, né? Mas há muitos casos em que o decoro, o restabelecimento do decoro no nível local não é percebido como adequado, e o sentimento de indignação ou de insulto, melhor dizendo, por parte do ofendido, continua lá, né? Porque, como eu disse, a ideologia individualista está ali presente, né? Então, não são todos que dizem, não, tudo bem, eu engulo o sapo, o importante é que a relação humana-manifon foi restabelecida, está tudo bem, deixa para lá. Não, tem muita gente que diz, não, tudo bem que restabeleceu a relação, mas eu continuo achando que não foi justo para mim o resultado e vou ao tribunal, né? E vou à polícia, normalmente é a polícia, né? Aciona a polícia, faz uma queixa-crime e tal, e isso vai parar no tribunal e aí ganha outros contornos. Em geral, o que os juízes têm feito porque também são juízes timorenses, né, conhecem essa gramática e essa lógica, buscar formas de contemplar as duas necessidades. A necessidade do restabelecimento do decoro, mas, de alguma forma, contemplar também a insatisfação do queixoso, né? Mas isso é algo que ainda está longe de se chegar a uma prática consolidada no judiciário timorense. É muito mais ad hoc, dependendo de como cada juiz entenda isso, resolver isso. Você tem, nós já temos pesquisa, né, no nosso grupo, do Henrique Rocha, do Miguel, sobre violência doméstica, né, mostrando como é que esses casos, quando escalam para o Estado, como é que a coisa é lidada lá no Estado. A gente já tem material empírico, mas não há, eu penso que ainda não dá para a gente fazer uma afirmação mais generalizante sobre isso, porque ainda não são práticas que estão consolidadas na esfera do Estado. E esse cenário híbrido, né, podemos dizer, de coabitação de diferentes ideologias, de uma percepção de vinculação hierárquica e, ao mesmo tempo, de uma percepção incipiente do individualismo igualitário na aldeia, cria, de alguma forma, também problemas para essa ideia de igualdade cidadã, né? Os atores locais sabem que existem esses dois universos, um universo em que opera a hierarquia e um em que opera a igualdade, que seria o universo do Estado. E jogam com as duas, né? Mas, em geral, na interação cotidiana, as pessoas são muito cuidadosas ao se relacionarem com outra,
em prestar todas as deferências a quem é de maior status, para não criar de forma alguma a possibilidade de uma percepção de ofensa ou de insulto à posição do sujeito. Eventos públicos, o orador começa sempre pedindo licença, prestando os respeitos às autoridades presentes. E isso é, da perspectiva do pesquisador, cansativo, porque você acompanha isso e leva horas, cada um que pega o microfone, declama, os primeiros 10 minutos são os respeitos a todas as autoridades presentes. Alô? Estou te ouvindo, Alô? Daniel. Ah, caiu a minha conexão, talvez. Ah. Estamos todos aí ao vivo de novo? Estou te ouvindo bem também. Obrigado aí pelas... Não, então, enfim, há de fato um cuidado no tratamento com os outros que se claramente demonstra o reconhecimento de uma ética de vinculação hierárquica e de posições distintas que precisam e devem ser observadas, porque senão isso gera ofensa. E no caso das LIA, é muito interessante porque eu digo ali que nós temos uma relação assimétrica entre o Mani e Manefon. Os Manefon têm que prestar obediência aos seus Humani, mas eu tenho relatos de um sujeito muito esperto que conseguiu me dizer, soube, ele disse a uma outra colega, que ele era numa situação de uma lia, ele entra como Manefon, portanto, por baixo, mas ele toma nota de tudo que pode ser tido como um equívoco ritual na relação dos seus humanos para com ele. E ele faz daquilo um grande caso, e no fim ele sai dali com mais do que ele entrou. Né? Quer dizer, então, as pessoas também sabem fazer uso dessa ideia de o que pode ser tomado como ofensivo, para depois colocar isso no momento adequado como algo a ser cobrado, né? Para reduzir aquilo que você tem que colocar na mesa. Né? Então, os elementos estão todos ali presentes, mas então por isso que não acho que faça sentido a gente dizer uma sociedade hierárquica. Não, se tem uma predominância de uma ideologia hierárquica, como já dizia o Dumont, né? Mas com a presença incipiente da ideologia individualista e as pessoas operando com isso de maneira até bastante estratégica na apresentação das suas queixas e na condução dos conflitos daí decorrentes. Então, agora nós temos a Roberta Holanda para a pergunta. Roberta, por favor. Olá, obrigada, Daniel, pela apresentação. Tudo bom? Foi excelente esse experimento com a parte visual. Obrigada. A minha pergunta vai mais no sentido de pensar essa questão dos rituais e da cultura por uma ótica histórica, né? Às vezes a gente pensa em cosmologia, rituais, quase como uma coisa que tá lá, né? Mas puxando um gancho porque você, né, mencionou antes sobre a história, enfim, de Timor-Leste, diversas fases, períodos, né? Teve português, teve uma breve independência, teve Indonésia, teve ONU, teve, enfim, agora, né? Você, não sei se você chegou talvez a perceber na sua pesquisa ou até mesmo durante os anos que você, né, tem trabalhado lá, se você vê alguma alteração, né? Tanto em termos de detalhes que sejam no âmbito do ritual, ou valores, ou a propagação de rituais, ou enfim, como é que você vê isso por uma perspectiva histórica, né? Para a gente ver o que entra, o que influencia ou não uma mudança, até que ponto existe uma constância ou até que ponto existe uma mudança, né? E como é que a gente estaria caminhando hoje no sentido dessa possível mudança.
Alô, Luiz, tem mais questões ou eu respondo a Roberto? Não, não, nós tínhamos um inscrito, né? Depois, não, Wellington depois. Wellington, para você. Eu não estou me vendo aqui. Ah, sim, agora eu estou. Olá, boa tarde. Oi, Daniel, tudo bem? Boa tarde a todas e a todos. Daniel, parabéns, excelente. A sua pesquisa é excelente, a sua produção, o vídeo, tudo, eu acho. Concordo plenamente com o que o Luiz falou naquela hora, né? Eu tenho mais uma dúvida, não é um comentário, assim, é uma dúvida. Todas as vezes que você fala em poder público, né? O poder público que age por meio dessa estigmatização das lias, da proibição ritual, enfim, né? Eu gostaria de saber quem são, além dos policiais, né? Que a gente viu no seu vídeo, além dos policiais nacionais, enfim, quais os outros interlocutores de dentro do Estado, né, com os quais você teve contato, com os quais você pôde conversar, enfim, né, para além, né, das suas leituras de lei, Constituição, enfim, né, dessa pesquisa historiográfica, em mapas, né, em fotos, enfim, quais foram os seus interlocutores de dentro do Estado timorense? Obrigado. Bom, como não temos mais inscritos, eu vou aproveitar para fazer mais duas perguntas para o Daniel. Daniel, você falou que às vezes na casa, quando não tinha um bom negociador, eles chamavam um negociador de fora. Como eles decidem? Porque está parecendo que esse negociador não pode estar nem na casa dos doadores, nem dos recebedores de mulheres. A segunda você podia falar um pouco mais para a gente sobre as condições econômicas das aldeias? Porque você falou muito brevemente no vídeo, eu fiquei muito curioso para saber que tipo de atividade econômica eles têm em Timor, no lugar onde você fez a pesquisa. É com você. Ok, obrigado, gente. Olá, Roberta, que bom te ver aí. A Roberta esteve lá em Timor no ano passado, quando a gente estava por lá também, está fazendo aí uma pesquisa importante sobre justiça, direito internacional, justiça restaurativa. A história é fundamental na compreensão desses mecanismos rituais, né? Porque eles não são fruto de apesar do que o senso comum possa pensar, de uma substância cultural imemorial, né? Embora eles se afirmem como a tradição, sempre foi assim, desde os nossos avós nós fazemos assim, é claro que essas práticas são resultados de processos sociais nos quais a história opera, né? Então, a própria ideia de tarabando, né? A proibição ritual, o engraçado é que lá no município de Armera eles fizeram uma proibição ritual que proibia rituais, né? E essa proibição, essa forma ritualizada de proibição foi inventada pelo poder colonial português, a partir de algumas práticas locais se faziam proibições, né, se punham tabus sobre o uso da terra em determinados períodos. Então, a administração colonial valeu-se dessa linguagem ritual para daí passar as proibições de todas as ordens, né, para fazer valer regulamentos de comportamento e conduta que não deveriam ser feitas. E hoje, no Timor-Leste independente, isso continua. Você tem rituais de tarabando, inclusive na cidade do Dili, pondo proibições de brigas entre grupos de artes marciais. Por exemplo. Então, você vai lá e faz o sacrifício do animal, chama o Rainai para fazer a oração aos espíritos da terra e tudo, porque aí, se os grupos de artes marciais brigarem, eles serão castigados pelos espíritos. Né?
Você tem uma incorporação de práticas locais em objetivos que têm a ver com contextos políticos que são históricos e produzem um novo significado para aquela prática ritual e alteram a maneira como ela vai se dar, né? E a própria materialidade desse ritual vai se alterando. Por exemplo, o uso desse livro, né? Esse livro caixa, que eu chamo de livro caixa, esse caderninho onde se anotam o que cada casa está devendo, o que cada casa está trazendo, né? Isso faz uma contabilidade ali. Esse é um instrumento moderno de escrita, né? Do papel, do livro, e tal. Certamente isso não era assim há 300 anos. Né? Antigamente se fazia isso com grãos de milho, né? De outras maneiras, com pedras, e isso vai se transformando a partir dessa alteração de contexto no qual as práticas se dão, né? E eu acho que é justamente o momento que nós vivemos hoje é um momento de tentativa por parte do poder público de regular e transformar essas práticas, né? A partir de uma ideia de quais são aquelas que são aceitas, quais são aquelas que devem ser proibidas à luz de um ideário de valores modernos, de respeito aos direitos humanos e tal. Isso certamente vai produzir efeitos e alterações na maneira como esses rituais se dão. Naquele documentário Paz Rodame, o Estevam, que é o interlocutor principal, protagonista, né, do filme, ele diz ali, por que nós matamos um animal? O animal simboliza o sujeito que cometeu o crime. A cabeça do animal é a cabeça do sujeito. Antigamente, nós matávamos o sujeito, mas agora, como somos católicos, não podemos matar pessoas, então matamos o animal. E penduramos a cabeça do animal no poste para todos verem, para todos temerem. Então, há elementos, né, da gramática ritual que continuam, mas a forma se altera por causa dessas transfigurações postas aí pela história, pela presença da religião católica, pela presença de um Estado colonial, certamente há elementos ali que vêm também da presença indonésia, né? Mas eu, pelo menos, não tenho capacidade, condições, nem dados para dizer o que exatamente, né? E tampouco posso dizer para onde que isso vai, né? Essa tentativa do Estado de disciplinar e domesticar esses rituais, não se sabe para onde vai. Isso é uma coisa que a gente vai ver ex post facto, né? Mas com certeza a história é um elemento ativo e importante na maneira como a cultura, por isso que a gente fala em cultura com K, né? Que não é uma cultura, seria, sei lá, uma concepção boasiana, né? Do Boas, de cultura, aquele contexto envolvente que produz os significados. Não é isso. Os significados são produzidos também pela ação política e histórica, mas a cultura vem com K porque ela é a palavra usada pelos nossos interlocutores. Ela virou uma categoria nativa ali. Essa é a cultura sadia. Então, é o que a gente descrever. Wellington, bom te ver também. A minha interação com o Estado nos últimos anos tem sido muito limitada. A minha primeira pesquisa, lá de 2002, 2003, né, As Donas da Palavra, foi toda ela feita a partir da interlocução com o Estado, muito pouco com as aldeias. A partir de 2011, eu resolvi que eu precisava entender melhor esse mundo das aldeias. Então, esses meus 8 anos de cotidiano em Lissadila, eu me distanciei de propósito dos interlocutores do Estado. Então, o mais próximo que eu tenho são os discursos de estigmatização da cultura, que eu tenho de primeira mão, né? É uma entrevista com um juiz de Dili, feita em 2008, que depois virou presidente do Tribunal de Recurso, mais alto a cargo do judiciário timorense, em que ele claramente adotava esse discurso de dizer que os timorenses nas montanhas gastam tudo com as festas, né? E não pode ser assim, tem que educar os filhos e tal, e tal. Então, juízes. Os outros atores, mas com os quais eu tenho uma interação muito mais limitada hoje em dia, e certamente passaria a ter mais a partir de agora, porque a minha agenda está
por aí, né? É o administrador do município, o chefe de posto, né? Essas são as figuras, os servidores públicos. Com quem eu interajo cotidianamente lá é o chefe de súcio e o chefe de aldeia, mas, como eu disse, eles não são servidores públicos. Da perspectiva legal, eles não são integrantes da administração estatal, mas são percebidos localmente como representantes do Estado. E eles, claramente, têm uma perspectiva muito mais próxima à ideia da cultura, né? E da necessidade de se fazer esses rituais todos. Então, esses são aí os atores com os quais eu tenho mais dialogado. Quanto à questão do Luiz sobre o porta-voz, normalmente é alguém da própria casa, né? Eles são todos muito versados nessas habilidades negociais. Isso aí se aprende desde criança, né? Você está lá convivendo com isso. Não passa semana sem que tenha uma lia na aldeia e a tua casa esteja envolvida em alguma condição, ou de mano, ou de manufão, ou de mamali, está lá. E você vai aprendendo, né? Mas alguns desenvolvem melhor essa habilidade, têm um talento natural para isso, e sabem, não é só a esperteza de saber o que colocar e em que hora colocar, mas é o domínio da linguagem, das palavras, né? A importância da palavra, colocar na forma correta, dominar a forma poética, e esses são poucos que têm, que dominam de fato. Esses são, em geral, os que fazem as orações aos ancestrais, ou a oração ao espírito da terra. Esses são poucos. Mas os que dominam vamos dizer, a habilidade negocial são muitos. Mas quando a casa acha que não tem ninguém ali, naquele momento, em condições, procura alguém que seja aparentado, mas evidentemente que não, de preferência não vinculado a nenhuma das outros dois grupos, né, para fazer essa negociação do seu nome, para garantir que eles não terminem afundados em dívida. As condições econômicas da aldeia, eu não tenho como te dizer, dar um retrato sobre as aldeias de Timor. Tem que ver na minha área, né? Tem que levantar um monte de dados aí sobre relatórios há vários, né? Desenvolvimento econômico em Timor, na aldeia e tal. O que eu posso falar é que eu vivo e vivencio lá em Lissadinho, né? Que é basicamente uma região que vive de uma agricultura de subsistência. Cada agregado familiar tem a sua roça, plantam milho, tubérculos. No Vale de Lois, eles têm terras divididas individualmente também para cultivo de arroz irrigado, mas é basicamente para o consumo próprio. Então, é uma área que a gente chamaria de, basicamente, uma economia agrícola de autossubsistência, um pouco excedente para venda no mercado externo. Em geral, frutas, banana e outras frutas que são vendidas para o mercado de Dili, da capital, né? O dinheiro que entra vem em cada agregado familiar. Você tem gente recebendo aposentadorias, auxílios a idosos, auxílios a deficientes, os auxílios aos veteranos que participaram na resistência. Então, o Estado distribui recursos por meio desses auxílios e por relações de patronato que arranjam empregos também, né? Vigia ou segurança de uma usina de força, empregos de pouca qualificação e pouca também demanda de tempo, em geral uma vez por semana e tal, mas entra mais um dinheirinho dali. E no comércio local, eles abrem na beira da estrada os quiosques, né, as vendas, para vendas de produtos que são comprados no atacado, no mercado em Liquiçá, na sede do município, e levados para revenda na aldeia em pequenos quiosques. Mas, certamente, a implantação de um modelo de desenvolvimento, de uma economia de mercado e tal, eu não acho que está longe de ser uma solução para o desenvolvimento daquela região, porque não há mão de obra qualificada para empregos industriais. Instalar indústrias lá, vai ter que trazer gente de fora, não é aquele caminho. Mas essa é uma discussão sobre a qual eu conheço pouco, então também não fico à vontade aqui para dar muitos detalhes. Mas uma última observação. Eu não diria que as pessoas ali são pobres.
Quer dizer, a vida é difícil, né? As pessoas vivem do seu trabalho, e, como, em geral, a agricultura de subsistência demanda, né? E dos bicos, de se virar e tal, mas a unidade de medida de riqueza lá não está no dinheiro, né? Está nesse universo de relações que as pessoas constroem por meio das alianças entre as casas. E isso eles são muito ricos. Você sempre pode, portanto, depender do apoio dessa rede de alianças quando você se vê numa enrascada. Você vai buscar dinheiro junto aos seus tomadores de mulheres, né? Junto aos seus manifolds. Então, não passam fome. Embora haja, segundo eu já vi em alguns estudos, alguns índices de subnutrição, né? São um pouco preocupantes, mas nunca vi lá ninguém passando fome, gente esquelética, gente reclamando de que está sem dinheiro nenhum. Se arranjam nesse sentido. Então, também acho que a gente tem que ter cuidado para não fazer uma comparação sociocêntrica, dizer, são todos miseráveis, a economia não funciona, porque há uma economia muito ativa ali, mas não é a economia capitalista moderna, né, vista sob esses critérios. Bom, de novo, eu quero agradecer ao Daniel pela apresentação e pelo debate. Eu vou agora, então, encerrar o nosso evento do dia de hoje. Eu gostaria, antes de encerrar, anunciar que na terça-feira, dia 16 de junho, ou seja, semana que vem, às 17 horas, vai ocorrer uma mesa intitulada Dilemas de Cidadania Brasileira, Exclusão e Sujeição Civil nos Tempos de Pandemia, com o professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, aqui da UNB, e Pedro Barros Geraldo, da UF. Eles vão bater um papo sobre suas pesquisas, focando principalmente a discussão sobre cidadania e acesso a direitos nessa pandemia. No dia 10/7, ou seja, no dia 26, daqui a 2 semanas, nós vamos ter a apresentação do Ronaldo Lobão, que eu vou divulgar pelos nossos canais. Eu pergunto para o Daniel se ele quer dizer as últimas palavras e depois nós encerramos. Daniel? Obrigado, Luiz. Eu agradeço muito o feedback de vocês, a paciência de vocês, o carinho aí, a acolhida. Espero poder em breve disponibilizar não sei que nome dá isso, vídeo seminário, vídeo palestra, enfim, esse vídeo, né? Essa narrativa textual ilustrada no meu canal. Mas não é um webinário, né? É um web. Eu estou falando do filme em si, né? Do arquivozinho do filme. O que nós fizemos aqui é um webinário, né? Um webinar, é verdade. Mas o filme em si não é um filme, é um vídeo. Tem que achar uma categoria para isso. Áudio barra vídeo. É audiobook, então, assim, um vídeo paper. Esse meu vídeo paper, pronto. E espero poder disponibilizar o meu vídeo paper no meu canal do YouTube para ganhar o mundo aí. E ficamos aí em contato. Um grande abraço para vocês. Cuidem.